Bem-vindas e bem-vindos ao Como Falar Faria Limês, o videocast da Bloomberg Linha que vai te contar tudo dos bastidores do mercado financeiro brasileiro. A gente está aqui nos estúdios da B3 com várias personagens super interessantes que trabalham ou que prestam serviço para o mercado financeiro, para a Faria Lima, para te contar tudo sobre esse mundo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está aí super recorrente, que são os esportes, a atividade física e principalmente a maratona. Eu tenho certeza que no seu Instagram estão aparecendo várias fotos, vários stories de pessoas que entraram nesse mundo nos últimos anos. Então a gente está aqui com duas pessoas que respiram maratona para conversar sobre isso. Primeiro é o Marcos Paulo Reis, que é diretor técnico da MPR Assessoria Esportiva e também é preparador físico. E o Tomás Awad, que é sócio fundador da 3R Investimentos e também CIO da empresa. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. E para a gente começar o nosso bate-papo, antes da gente falar sobre o que é a MPR, eu queria te perguntar, Marcos Paulo, o que é uma maratona? Se você puder explicar, assim, num geral, para quem não ouviu falar tecnicamente ou para quem está querendo entrar nesse mundo. Maratona é o Olimpo de todo corredor. Por mais que você entre no mundo da corrida, você não precisa fazer uma maratona. Você vai querer fazer uma maratona. Não é saudável? Você vai querer fazer uma maratona. Não vai me fazer bem? Você vai querer fazer uma maratona. Então, essa maratona começa quando você tem um suporte, você vai começar correndo, caminhando, né? Correndo prova de 5 km, 10 quilômetros. E você vai descobrir que você quer fazer uma maratona exatamente quando você começar a entrar o quê? Nesse mundo de... Puta, terminei 5, 10... Nossa, 15. E ver a história do desafio. Agora, uma meia maratona. Tem gente que fala, opa, parei aqui. Ótimo, uma meia maratona pra mim talvez seja o melhor produto. Mas vem aquela pulguinha, né? O meu MBA, minha pós-graduação, tá lá. Eu vou botar essa medalha no peito de uma maratona. E dentro disso aí, foi se criando um mundo de maratonas pelo mundo, que é um mercado extremamente disputado. A própria inscrição não é disputado. Claro que é muito disputado hoje pelos quenianos e outros corredores profissionais, mas ele é disputado a própria capacidade de você chegar lá e fazer uma inscrição para uma maratona. Então hoje você tem aí as maratonas mais famosas. Começou lá por Nova York, você tem Chicago, Berlim, Tóquio, Boston e Londres. Então, quer dizer, essas são as majors. Então, essas são os sonhos. Mas você não precisa fazer as 6, tem que fazer uma delas. Mas não é fácil você conseguir a inscrição de qualquer uma delas. Você até, para algumas, você tem que ter um qualify, como o Boston, você tem que ter um tempo. E as outras você vai ser sorteado, o que é muito difícil, você vai ter que comprar um pacote para uma agência. Mas, resumindo, você vai chegar lá. Até porque existe também investimento. Você tem que investir para não só no seu treino, mas como numa viagem para fazer uma maratona dessa. Mas, pessoal, o Marcos Paulo tá sendo... eu só vou para essas maratonas. Não! Você tem maratonas maravilhosas no Brasil. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Então você pode fazer sua maratona aqui. Você não precisa fazer essas maratonas, tá? Então, de novo, as maratonas brasileiras são maravilhosas. Florianópolis, com temperatura muito boa, as provas planas. Porto Alegre é um exemplo. Vão ter 2 esse ano em Porto Alegre. Então, assim, isso é uma maratona. São 42 km, 195 metros, onde você termina querendo vender as pernas, falando que você nunca mais vai voltar, mas quando você vai tomar o banho, você quer voltar. Você já pensa na próxima. Você já paga a inscrição pensando na próxima. E uma coisa muito legal, a sua vida passa na maratona. Tudo de bom e de ruim passa na maratona. Tudo que aconteceu ao longo da sua carreira, tudo tá dentro da maratona. Por isso você vê vários CEOs fazendo maratona, porque de lá você extrai muita coisa boa. Você não extrai nada ruim. Talvez, como a gente falou aqui, as frustrações, isso faz parte, mas você só extrai coisa boa da maratona. Perfeito. E aí que entra a MPR, que é onde você presta essa assessoria esportiva para esses exatamente, que eu tenho lá executivos. várias pessoas, a gente treina, a gente monta planejamentos de corrida, independente da distância, 5, 10, 21, ou qualidade de vida, e a maratona e o triatlo está dentro de tudo isso. Então você tem lá várias carteiras de clientes, onde cada grupo de clientes tem o seu técnico, o seu coach. Eu tenho lá o Fábio Rosa, o Emerson Gomes, o Marcelo, eu, o César. É uma empresa onde a gente está sempre tentando cuidar do dia a dia, e é extremamente, a gente nem falou sobre isso, que é muito cansativo, de cada um dos nossos atletas. A gente gosta do que faz, e como eu falei, você tem milhões de assessorias aí no Brasil, maravilhosas. Um produto que não tem em nenhum lugar do mundo, tá? Como tem aqui. Eu diria que nós somos inovadores, tá? Todas as pessoas que vão embora do país
Sabe o que elas falam para mim quando eu vou embora? Então, Nossa, morrendo de saudade. morrendo de saudade que eu não tenho assessoria em Miami, Londres, São Francisco. Faz falta demais estar aqui correndo em qualquer lugar do Brasil. E detalhe, o Brasil todo corre. Então, parabéns para você que já está correndo aí, tá bom? Você que não corre, vamos correr. Que foi como Tomás começou, né? Como é que você conheceu o mundo da corrida? Você que trabalha no mercado financeiro, né? Tá ali no coração do que a gente chama de Faria Lima. Como é que você conheceu a corrida e conseguiu colocá-la dentro da sua rotina? Perfeito, legal. Bom, prazer, obrigado pelo convite também. Tá aqui com o Marcão, parceiro meu de... Tô na MPR, eu comecei... Eu sou, acho que talvez o cliente típico, ou perto do típico. Em 2001, eu saí de um trabalho, estava numa empresa de outplacement, saí do Chase/JP Morgan, banco chique, banco americano, me pagou uma empresa lá para me ajudar a me recolocar, que na fusão eu saí, e tinha uma pessoa, e eu, 30 anos de idade, naquela 2001 eu fiz 30 anos, exatamente, sou de 71, né, tinha sido o ciclo normal, vim do interior, fazia muito esporte quando eu era pequeno, aí vim aqui, fiz faculdade, ainda mantive um pouco, comecei aí, trabalha, a agenda fica mais organizada, você é jovem, sai, né? Começa a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais fora de forma. E aí, nessa hora, que aos 30 anos, a gente estava falando lá, né? Bateu, pô, tava um pouco pesado, não tava correndo tão bem no futebol, que eu adorava futebol. E tinha um amigo meu no outplacement, falou, não, vai correr com então, o cara que eu treino lá, o Marcos Paulo, então... E assim que começou. Então eu tinha 30 anos, bati no Marcos Paulo, ele, empresa, já tinha uma empresa bem estruturada, mas era ainda menor, né? Ele fez entrevista comigo na época. Já foi um colega seu do mercado, assim, do mercado, que treinava, que já eu conheço treinava. até hoje, isso. É um cara que treinava sem muito objetivo, treinava para manter a forma ali, ele nunca foi de muita prova. Para tomar o uísque dele e poder se manter razoavelmente em forma. Tomar o uísque dele sem culpa. E queimar um pouco do uísque, E graças a Deus que ele me indicou, graças a Deus que ele bebe o uísque dele, né? E aí eu, de novo, padrão, vai bem parecido com o que o Marcos Paulo falou. Cheguei lá, fiz a entrevista, nunca me esqueço do dia da entrevista, ele perguntou pra mim se quer correr uma maratona. Eu falei, na época, maratona é um negócio muito menos conhecido. Eu falei, esquece, isso é coisa de louco, não vou correr 42 nunca. Isso foi 2001. Fiz uma meia maratona em abril, lembro que eu cheguei em janeiro com fevereiro, tá dando 23 anos agora. Fiz uma meia maratona, achei que legal, fiz um tempo que pra época era razoável, uma meia maratona, tinha 3 meses de treino, eu fiz 1h42, lembro até hoje, tenho o resultado guardado até hoje. E que era uma prova patrocinada pelo Pão de Açúcar. E fiz 1h42 e comecei a olhar, comecei a andar, e aí lembro no final do ano, olhei, tinha um ano seguinte, né, 2002, vou tentar uma maratona, não sei porquê, eu falei, vou tentar uma maratona, me inscrevi, comprei a passagem, primeiro de me inscrever para Chicago, e fui para Chicago em outubro do ano seguinte, fiz 3h08, que para época era muito bom, né? Era um ótimo tempo. E o cara que era minha referência no treino, que é um cara também de mercado financeiro, que hoje é CEO de uma empresa até, o Dorf. Eu lembro que o Dorf tinha 3h05. André Dorf, né? André Dorf. O Dorf era uma referência. Abraço pro André. Puta, ele era uma puta referência pra mim. Era amigo meu, ele que me ensinou. Olha isso, a história do cara que é referência. Ele que me ensinou as voltas O Dorf até hoje, eu encontro ele dá risada. Fala, pô, agora, depois que eu fiz na corrida, ele fala, pô, eu era só referência. E ele que me ensinou as voltas na USP, a volta de 6, porque tinha as voltas, você não tinha GPS. Então você sabia a volta alguém tinha medido, essa volta aqui tem 6, você corria aquilo achando que tinha 6, porque não tinha GPS. Não existia nada disso. Então, para resumir um pouco, eu cheguei lá como um cliente padrão, pensando mais na qualidade de vida, na minha saúde, estar um pouco em forma. Colocar um pouco mais de exercício. Aí eu fiz a primeira prova, aí a gente olhou, falei, parece que eu tenho jeito. Eu acho que eles perceberam antes de mim, porque eles olhavam a minha mecânica, eu tenho uma mecânica boa de corrida, eu não percebi. Aí vocês já conseguem ver Exatamente, quando o aluno entra que ele tem um potencial. Essa frase que eu falo aqui, Marcos Paulo falou que nem todo mundo vai ser sub-3. Nem todo mundo vai ser sub-3. Mas aí que tá, tem aqueles caras que são muito, meio que, eu vou ser sub-3. E o cara faz todo um investimento tem gente que faz. Enorme, técnico, fisiologia, alimentação, fortalecimento. Ele cria meio que um time para assessorá-lo. Ele é um desses caras que nem tem a capacidade. O que mais que duvidava era eu. Que o Thomas não tem uma capacidade de VO2, é verdade, ele sabe disso. Eu não tenho VO2 alto. Ele não tem um VO2 alto. E me deixava assim. VO2 é o quê? É a capacidade de massa de oxigênio, que mostra muito. Mostra a capacidade que aquele sujeito tem de transportar oxigênio para toda. O sangue. Fazer a combustão. Combustão eficiente. Na verdade, a capacidade é o potencial
máximo aeróbico, tá Uhum. ok? E esse potencial, para ficar mais claro para o pessoal, que é um número importante, Uhum. era muito baixo dele. Eu falei, pô, mas cara, será que esse cara vai entregar É. tudo que ele tá falando? Uhum. Mas vocês sabiam que a biomecânica, eu lembro que acho que fomos percebendo aos poucos, e é muito a minha cara, que pô, tem potencial. Aí eu fui mudando de treinador lá, porque eu treinava. Eu entrei na MPR por um acordo com a empresa que eu trabalhava. E aí me puxou pro Fábio, que me treina até hoje, há 20 e tantos anos. O Fábio é um dos, junto com o Marcos Paulo lá, assim, um dos principais mais antigos, né? O Marcos Paulo que começou o negócio, o Fábio e o Emerson lá, que começaram com ele lá atrás. Ele começou, mas que tocam com ele há mais tempo. E aí eu fui pro Fábio. E as coisas foram acontecendo. Eu fui pegando gosto por performance, mas é bem o que ele falou, assim, é uma evolução. Acho que o que tem de diferente de hoje é que na época, acho que era mais lento, hoje é um pouco mais rápido, porque você tem mais Hoje é mais informação. Você tem mais Tem informação, muita tem até a informação. própria tecnologia que te Eles- ajuda, Tem muita né? concorrência. Existem Uhum. milhões de assessorias esportivas muito Aí, boas. Uhum. E eles, claramente, o Marcos Paulo começou o negócio no Brasil, e pô, mas hoje é uma empresa que tem 20 anos de conhecimento, 25 anos de conhecimento lá Uhum. dentro. Mais 30 Então anos. quem chega lá recebe um pacote que a gente não tinha na época. Que Não é- já mas foi é porque sendo e desenvolvido eles já tinham um ao longo pacote que desses para a época era anos. ótimo, mas agora tem um pacote de 20 anos a mais. Pra fazer, então, mas a minha história é essa. Eu cheguei lá e aí as coisas foram acontecendo. Eu sei sorte, acho que eu tinha jeito, eu tinha perfil, eu soube ter disciplina, né, me adaptar, peguei gosto por evoluir, eu nunca quis competir com os outros, mas eu sempre quis melhorar muito, então. E a história foi muito legal. Aí tem a história do livro, aí eu acho que o ápice, pelo menos 1000 lá. O Uhum. Marcos Paulo tem uma história ainda que continua sempre, né? Thomas a é minha- um ídolo da corrida. tá? É conhecido. Mas o meu ápice foi a história do livro, né? Que em 2008, com 9, ele inventou, nessas coisas que ele fala, inventa produtos, né? Ele inventou o bater o tempo do Portuga, que é o Amilcar, que é amigo nosso. Outro abraço para mim, o Carlos. Claro, sempre. E escolheram 3 atletas, que eles olharam e falaram, cara, esses caras são os caras que têm mais potencial de bater. Eu era um dos 3. Pouca gente sabe, ou pouca gente presta atenção. Eu era o que tinha o pior tempo quando começou o desafio, mas tinha um potencial e a gente foi lá, bateu o tempo do Portuga, virou um livro, que é uma história super legal. Então, De novo, a competição já partiu da minha pessoa, né? total. Não aguentava mais alguém tá enchendo meu saco. Total. Então eu vou resolver essa história aqui. E, Já vou- e o Marcos Paulo sempre teve esse DNA, isso eu acho que é muito legal. De novo, a hora que você vai no mundo, vou também parar para você fazer a próxima pergunta, mas assim, você vai no mundo da corrida, tem todo tipo de assessoria, mas tem acho que uma parte que tenta desqualificar a competição. E eu fico, me chateia muito, porque a competição é muito boa. O Marcos Paulo tem esse DNA até a gente porque tá faz a gente evoluir. falando sobre Você tem isso, que saber combina, competir. né? Exato, tem que saber competir. Aí acho que também a gente vai falar um pouco de Faria Lima. O importante é saber competir. Você não pode competir a qualquer custo, não pode se quebrar tudo porque você está competindo. Às vezes você tem, mas sabendo fazer é muito legal. Eu, por exemplo, eu lembro que eu tinha, quando a gente fez esse tempo, eu tinha 2,48, que eu achava um super tempo, nunca pensei que eu fosse melhorar 2,48. Aí ele inventou o 2 de bater o tempo do Portuga, que era 2,43, e eu fui até 2,38. Pô, só fui porque ele inventou isso aí, senão não teria ido. Então essa é um pouco da minha história, depois você vai perguntar outras coisas, mas eu sou, acho que um cliente padrão lá, hoje eu sou amigo do Marcos Paulo, óbvio, de todo mundo lá, e consegui fazer essa evolução, e acho que talvez o que eu tenho um pouco diferente é que eu tô lá há 23 anos, né? Então acho que Você eu vou conheceu toda a história, né? e tenho 53, continuo correndo, adoro correr, treino minha planilha toda Até semana. um ponto agora que o Tomás falou, como é que você trabalha com seus alunos quando eles chegam com provavelmente, esse objetivo por exemplo, de eu quero bater o tempo de 3 horas, eu quero ir antes, só que você vê que, pô, o cara vai se arrebentar se ele vamos lá. tentar muito fazer isso. Às vezes acontece no mercado, é um cara que me procura no primeiro ano, eu saí dando porrada pra todo lado, treino pra todo lado, porque ele tá com aquela meta na cabeça e ele tem que fazer aquilo. Talvez até o cara me deixe, eu deixo uma outra assessoria. Mas como eu tenho, como ele falou, uma empresa mais sólida, eu tenho um pouco de fôlego pra suportar um pouco, paciência, que você vai chegar lá. Mas então eu tô falando disso que é muito legal pro mercado. Uhum. Calma, porque isso, vários clientes que estão, vários atletas que têm ótimos técnicos, talvez estejam cobrando seus técnicos da maneira errada. É seu primeiro ou segundo ano. E o cara não entende de fisiologia. Ele não entende de mecânica, ele não entende de capacidade máxima, ele não entende de alimentação, e ele não entende nem como quando você comenta com ele. De novo, ele vai entender
E ele vai começar a ler e ele vai poder também criticar o trabalho do seu técnico, o trabalho que ele está fazendo. Mas é algo que leva um tempo, até Isso. a pessoa Ó, tem gente que não conhecer aprende como nunca, tá? O pessoal funciona. deve estar. A entrevista vai ser boa. Tipo, eu tô aqui muito educadamente falando. Tem gente que vai aprender. Mas, de novo, do mesmo jeito que talvez eu não aprenda nunca a entender mercado financeiro, dificilmente ele vai entender, porque ele não teve aula de fisiologia, de anatomia, a entender como é que essa coisa às vezes é muito complexo. Vai ter que confiar no seu trabalho. Ele vai ter que afinal confiar de no meu contas, é pra trabalho. isso que entrou, Mas né? aí, ele, claro, ele pode procurar uma outra forma, né, Thomas? De treinar. Mas o que é importante é, você tem que treinar como atleta amador, não como atleta profissional. Você tem que ser, Perfeito. porque você tem que ser pai, quem não é pai é executivo, tocar uma empresa, entregar metas, entregar resultados, tomar sua cervejinha, namorar, beber seu vinho. Então, na verdade, isso aqui não é a coisa mais importante da vida dele. A gente tá falando justamente sobre Faria Lima, que são pessoas que trabalham muitas horas por dia, que trabalham de madrugada, às vezes, e tudo mais. Então, como é que você concilia, Tomás, a tua rotina, trabalhando com o mercado financeiro, com os treinos da corrida, que também são treinos que te exigem uma certa disciplina? Eu acho que a corrida facilita muito, na verdade. É uma prática de esporte fácil para a Faria Lima. Por quê? Porque ela é muito fácil, horário. Você não tem limitação de horário praticamente. Se tiver uma esteira em casa ou uma academia 24 horas, que seja, o parque fica aberto até meia-noite, a rua está disponível, teoricamente, se você quiser correr na rua. Não é o recomendável, não é o melhor, mas você pode correr na rua. Se você descer de qualquer prédio da Faria Lima, você tem onde correr perto. É isso. Você corre ali na então a faixa rua, de gente correndo ali. a corrida é muito fácil. Então ela facilitou muito. Acho que até eu acabei evoluindo na corrida e ficando na corrida, em parte também por isso, porque a corrida é muito fácil. A corrida você viaja, eu comentei antes, né? Eu fazia sell-side, né? Eu era analista de corretora, eu fazia muito roadshow, que é visitar clientes dos Estados Unidos, Europa, Ásia. Eu já tinha os hotéis que eu ficava, que eram perto de algum parque ou que tinham uma boa esteira. Eu sabia, em Londres, onde eu ia ficar, em Nova York, onde eu ia ficar. Você já adaptava ali a sua estadia Sempre a minha aos teus treinos. eu ia marcar o roadshow, a pessoa da minha equipe ia marcar o roadshow com os clientes, eu já marcava. Então a corrida, nesse aspecto, a corrida é muito fácil, ela ajuda muito. A questão do horário do escritório, ela pode atrapalhar ou não, depende de como você... Eu lembro que quando eu comecei a pegar gosto, o que eu fazia tinha o treino, porque o Marcos Paulo oferece um serviço, que é a planilha, é uma assessoria, tá nas provas, e parte desse pacote é você estar lá em 1 ou 2 treinos presencialmente, porque aí você encontra seu treinador, ele te vê correndo. Então eu ia uma vez por semana, que era o treino de pista, e ia no sábado. O treino da semana que eu tinha que ir, bom, era 7 horas que ele estava lá, 7 da noite, eu tinha que estar lá às 7 da noite. No que eu fazia, não era a hora que o pessoal saía. 7 da noite ali pra... É muito cedo, É né? muito O pessoal, cedo. o que eu comecei a fazer? Eu saía. Eu falava, cara, vou treinar, trabalho depois de casa, né? Você usava até como meio que um marco ali no teu Que dia é de necessário. escritório, que é necessário. Eu fazia. Né? Saber sincero, muita gente mirava torto a hora que eu saía. Não que curtia muito essa nesse ideia. ambiente acontece Total. muito isso. Como todo mundo quer competir, o cara quer achar uma coisa pra falar mal de você, é o normal desse ambiente. Então o cara fica olhando, pô, o Tomás tá sendo 6h30 da Até porque você não pode ter tarde, né? sucesso em tudo, né? Isso. Se você tá entregando as metas, você corre bem, a tua vida tá maravilhosa, aí já mudou Você incomoda muito. alguma coisa tá errada aí. Esse cara não pode ser super-homem todo, né? Não dá pra ele incomoda sair muito. tão Não, cedo assim. bonito. É isso. Não é que seja bonito, corre bem, tá magrinho, tá entregando todas as metas. É Peraí, isso, vamos arrumar um problema aí pra falar, né? Alguma coisa vai começar a incomodar, né? O que eu fazia, eu meio que ligava a chavinha do não tô nem aí, né? Ia treinar e depois trabalhava em casa. Porque isso naquela época que o remoto não era nem tão fácil. Hoje em dia, então, não tem... Você pode continuar trabalhando em casa. Então eu chegava Tá um pouco mais 9 da noite em casa, mais tomava aceito, banho, assim, jantava e Isso sentava mesmo. pra trabalhar. E trabalhava até meia-noite, 1h da manhã, que fosse. O que tem que estar muito claro é que a gente aqui não está falando para atletas profissionais. Que entender que a prioridade é o executivo, o Faria Lima, entregar as metas, Isso. ser o melhor. Mas com certeza essa história da corrida pode ajudá-lo, como pode ajudar a sua família. E o ambiente do seu escritório, tá? Você vai trazer um escritório mais saudável e com certeza, eu até brinco, a história da sua medalha mexe com o ambiente de trabalho e mexe com o seu filho. E mexe com todo mundo. Total. E mexe com sua alimentação, e mexe quando você vai sair para comer com um amigo. Você vai falar, pô, vamos tentar comer um pouco melhor. Porque eu acho que essa história, a corrida, e acho que a Faria Lima é um grande formador de opinião. Importante demais. Tá entendendo? Porque ele, queira ou não, ele tem que entender que ele está impactando muita gente que pode vir a correr por causa dele. Mas, de novo, o que é importante é que isso fique.
isso fique por alguns anos ou por muitos anos. Foi aquilo que você falou, não adianta o cara procurar, ir lá entregar uma meta e depois não fazer mais nada. Aí. Qual que é o tempo médio, assim, de um profissional que entra para trabalhar contigo? Quanto tempo ele vai ficar nesse mundo da corrida? Geralmente fica para sempre, 5 a assim? 7 anos. 5 a 7 7 anos. anos é o tempo de passagem que ele tem lá, de média pela MPR. Claro que ele pode trocar de assessoria, tá fazendo outras coisas, mas pode até ser que seja mais, tá? Uhum. Mas ele pode procurar uma outra atividade. Mas eu já acho um tempo bom, por quê, Ana? Porque ele criou uma filosofia de vida. Porque eu acho que isso é importante. De novo, o Marcão não é chato, você vai tomar sua cervejinha, comer sua feijoada, mas ele criou uma filosofia, porque eu tenho certeza que o cara que fez alguma coisa durante 7 anos, ele vai procurar uma outra atividade para fazer, ele vai parar. Vai ter o beach tênis, vai ter o vai tênis. pedalar, né? Por causa Vai do... pedalar. Vai pedalar, né? Exemplo, Tem até eu o negócio mesmo do hoje- triatlon que a gente comentou. Isso, o triatlo, que é muito grande também. Uhum. E muitos Faria Lime fazem o triatlo. Talvez seja, junto com a corrida ali, o que eles mais fazem. O próprio Ironman já foi o grande objetivo deles, né? Chegar e terminar o Ironman, que, de novo, só que para você terminar o Ironman, se o número de horas que você tem que doar para o treino, alguma coisa você pode ter ali meio que um débito, né? Uhum. Então é meio complicado. Você vai ter que Família, largar a mão de alguma coisa. Exatamente. Vai ter A Ana tá A bem... quantidade de horas é muito pesada. É muito Uhum. pesado. Então, assim, mas de novo, eu acho também demais. Eu vi, tem vários atletas que já fizeram, muitos que já fizeram Ironman. Como é que é a tua rotina, por exemplo? Que horas você tem que acordar para conseguir encaixar a rotina 3 do filhos ele tem. treino? Com Dois, 3 dois. filhos. Com Dois dois filhos. filhos, Quero o né? terceiro. Desculpa. É... Não, minha rotina é super fácil, assim, eu acho fácil, tô acostumado, né? Então pra mim é fácil, tá? Hoje eu não trabalho no mercado financeiro, então sou sócio de uma empresa, participo dela, sou uma das pessoas que toca o dia a dia, né? Acordo 6 e pouco da manhã, eu gosto de treinar à noite, a geração nova treina muito de manhã, Muito de né? manhã. Eu sou da geração velha, que tinha uma parte que já era de manhã, mas eu sempre fui da noite. Treina depois do trabalho. O que é um elogio para essa Alguns- geração nova, que é. os caras querem estar no escritório muito cedo já para começar a trabalhar. Pode Isso ser. é muito legal, tá? Não, assim, só para explicar minha rotina durante a semana era um pouquinho mais fácil, porque eu gosto de, então, segunda, quarta eu treino à noite, sexta eu treino de manhã, sábado de manhã, e aí quando eu coloco um quinto treino, normalmente é na terça de manhã, é de manhã também, Uhum. então, hoje em dia, segunda, eu vou lá, acordo 6h30, levo as crianças para a escola, vou para o escritório, trabalho, acabou 6h30 do escritório, hoje em dia eu saio do escritório, eu tô aqui na Vila Olímpia, eu saio do meu escritório para o parque, correndo já. Então, vou pro parque, corro, faço meu treino, volto pro escritório, ainda abro o Bloomberg lá de novo, vejo um pouco o que saiu de notícia, me troco, boto uma roupa seca, vou para casa jantar, ver as crianças e dormir. Consigo dormir 6h30, 7 horas por noite muito bem. 7h30 eu sempre dormi muito bem. Possível. Isso me ajudou muito. Não, me ajudou muito na Não, vida. é uma baita rotina, E eu né? consegui, acho que em parte eu consegui performance porque eu sempre dormi muito bem. Faça chuva, sempre dormi sem remédio, sem nada, super bem. Então, tem que agradecer. Então, os dias que eu tenho de manhã, eu tenho que puxar o horário um pouco para mais cedo. Eu vou correr 5h40, 5h50. Eu começo a correr, eu tenho uma certa flexibilidade de horário, então eu consigo começar a correr um pouco antes das 7, acabar 8 e pouco. Porque eu acabo no escritório, o meu treino, tomo banho lá no escritório, então 9 horas já estou na minha mesa, mas eu posso estar 9 horas. Tem gente que vai ter que puxar mais para cedo, porque precisa estar no escritório 8 horas, precisa passar em casa para tomar banho. Eu tenho uma rotina que, como eu tenho estrutura no escritório, algumas pessoas usam lá, eu sou uma delas, eu consigo fazer isso. Então, minha rotina é bem simples, bem fácil. Não é uma rotina fácil, tá? Hã? Não é uma rotina tão fácil. Eu tô tão acostumado que eu acho fácil, né? Que Então, pra você já eu- é a sua mas, de novo, rotina, né? e pensa, eu tô no mundo da corrida organizada, que é o que o Marcos Paulo faz há 23 anos. Eu sempre segui muito São a minha... poucos igual o Thomas, tá? Eu sempre segui Que- muito, eu poucos. sempre fui super disciplinado com a minha planilha. O que o meu treinador manda, eu faço. Isso Então, é uma pergunta, assim, como que a disciplina entra nisso, né? O quanto que a pessoa que tem uma rotina que não é tão regrada assim, mais o quanto que difícil. ela consegue colocar a Acho corrida. Talvez, você vai falar, mas É, talvez mas- o treino ajude ele até a se Mas vamos lá, organizar. de novo, a disciplina, eu acho que a disciplina, número 1, ela vem do trabalho dele. Ele pode ser um cara extremamente disciplinado e determinado no trabalho, fazer todas as entregas, mas nem sempre ele vai ser assim no esporte. E, de novo, tudo é treino.
ele vai começar a ter uma rotina. Esse treino vai fazer parte do dia a dia dele. Aí vem uma outra coisa, a tal da meta, o número. O número o traz para ser cada dia mais disciplinado, para tentar entender mais daquilo que está acontecendo. E quanto mais ele vê o resultado, mais ele vai buscar o quê? Ter uma rotina, e aquilo passa a ser uma prioridade. Totalmente. Uma prioridade dentro das coisas, até brinco, que não são as das mais importantes, mas passa a ser muito importante. Por quê? Esse capítulo é legal. Porque quando ele larga para uma maratona, vamos lá, naquele momento, nada é mais importante que a maratona. Ele não vai lembrar da conta bancária dele, ele não vai lembrar dos filhos dele, ele não vai lembrar da esposa, que eu estou falando, da vida que tem em torno. Quando ele larga A maratona, o objetivo a maratona. final... Então vamos lá, por que eu estou falando isso? Pare se você passar mal. Ele tem que parar. É óbvio, mas nada daquilo passa pela cabeça dele. Dá pra entender o que eu tô falando? Então é um momento que ele é o único, ele é o atleta profissional da vida dele, aquilo representa muito pra ele, e ele vai tentar fazer, dentro do possível, a melhor entrega. Então, com tudo isso, ele começa a entender que naquele primeiro ano ele viu, poxa, ano que vem eu tenho que melhorar. Ano que vem eu tenho que ter muito mais rotina. Eu tenho que ter muito mais continuidade. Eu tenho que ser... E, de novo, a palavra determinado, eu digo sempre que é um pote cheio. Eu falo que eu consigo ler muitas pessoas. E eu não vou falar que todo mundo... Eu diria que todo mundo é determinado, mas nem todo mundo entrega. Porque você vai entender que o cara vai entregar quando ele tiver com as suas capacidades. Que capacidade? Esse cara tá no peso, ele treinou, não perdeu o treino, ele tá forte, tá treinado nos seus melhores limiares, ele entrega todos os treinos e ele já começou a competir bem. Porque não adianta você fazer tudo, todo o resto bem, se você não vai lá e não compete bem. É que nem chegar aqui hoje, Ana, você tem que chegar aqui a fazer a melhor apresentação da tua vida. Talvez você não sinta muita vontade, na terceira ou quarta seja a sua melhor. E a mesma coisa na maratona. Então ele vai ganhando aquela coisa da ganhar a casca para chegar lá no dia e desempenhar. E isso é muito legal, que ele vai entender, que eu digo, eu falo sempre, eu gosto de falar sobre isso. Esse é meu atleta que tem alta, recebeu alta do Marcão. Esse cara não precisa mais de mim. Dá pra entender? O Thomas, ele não precisa mais de mim. Ele sabe o que ele vai fazer, como ele vai executar, ele vai ser forte sempre, ele vai errar pouco, ele não vai errar a hidratação, ele sabe exatamente fazer a leitura da prova, leitura de frequência cardíaca. Isso é muito legal. Saber que ele já entendeu, ele tem a capacidade intelectual de entender tudo aquilo que ele tem que fazer. Mas, de novo, o pote, para ficar cheio, demora tempo. Você tem que ir colocando isso, só, 20 você entendeu o que eu tô anos falando, aí pra Thomas? você Não colocar... precisa dos 20 e tanto, mas uns 4, Uns 4, 5 5 Pra anos você vai ter o colocar pote na cheio. sua rotina. Não, porque não adianta você achar que você vai ter o pote cheio em 2 anos. E, de novo, a tal da rotina, ela vem e você não pode também querer ser amanhã ter a melhor rotina da tua vida. Calma. Você vai entender que você tá entrando num mundo novo, tá entendendo? Você vai Então aprendendo, você vai aprendendo, né? sabe? Isso me lembra muito até quando você comenta aí, quando você começa uma maratona, o que você vai pensar vai ser na prova, vai ser na maratona, né? Isso me vem muito à cabeça, saúde mental, porque para que lugar melhor para você conseguir silenciar as vozes da sua cabeça, da ansiedade, quando você tá num ambiente de uma prova física que te exige ali estar naquele presente momento. Quantos dos teus alunos vêm procurando até um alívio para essa ansiedade? Na verdade, eu acho que a ferramenta esporte como terapia é fundamental. Ele é talvez uma das grandes ferramentas. E aí eu vou entrar um pouco nessa seara, porque tem muita gente que você ouve também, não, vai fazer o esporte que você vai melhorar num problema que você tenha mental ou de cabeça. Eu acho que vai ajudar, mas ele não é tudo. Eu já passei por isso, eu tenho já experiência, seja comigo mesmo, eu acho que ele ajuda a compor do mesmo jeito que ele pode desconstruir. Porque ele pode desconstruir na medida em que você traz uma pessoa para esse meio e você tenta fazer com que ela entregue, ela não entrega. Então você está criando mais um problema para ele. Então você, como técnico, tem que saber, peraí, vamos entender aqui o que está acontecendo de errado. Eu estou falando isso porque todo mundo fala, não, o esporte vai resolver todos os problemas. Ele vai ajudar a resolver. Ele não pode se tornar mais um problema, Ele não pode se né? tornar mais um problema. Eu já tive pânico, já fiz uma maratona também. E nem por isso, quando eu fiz aquela maratona, isso que você falou, foi em Londres, não tem nenhuma vergonha, porque eu acho que quem
teve o pânico, ele pode chegar e falar assim, ó, eu preciso de ajuda. Uhum. E eu fui lá, eu tava com meu filho em Londres, eu me lembro bem, o Pedro, e eu falei, Pedro, eu não quero largar. E dentro da maratona eu também não queria correr. Você tava correndo estressado. Estressado, assim. sempre estressado. Então, quer dizer, era uma coisa que naquele momento eu não estava sabendo, não estava me ajudando, atrapalhando. Então, assim, eu tô falando que ele ajuda, mas você tem que ter pessoas ao seu lado que te entendam. E de novo, não faça disso um problema. Faça aquilo que você falou lá em off. Faça disso uma coisa legal. Que você faz amigos, que você traz o quê? O nível da competição, mas de uma forma saudável. Quantas vezes? O Thomas é meio que o nosso padrinho no grupo, porque a garotada é muito mais nova que ele. Né? Já E tem o uns Thomas afilhados. é chamado assim, de já tem vovô. Eu sempre falo que ele tá aposentando. padrinho ele mágico da mais outros. corrida. Eu tento aposentar ele todo dia. E ele meio que fica, ele é um ídolo pra todo mundo, porque ele já deu quantas vezes deu certo, quantas vezes deu errado. E aí vem o legal do esporte que o cara leva pro dia a dia dele. O trabalho, nem tudo vai dar certo, como é na vida, como é no esporte. Nem todo dia teu time é campeão do mundo, então você vai errar. Só que isso é para quando o cara não vivenciou esporte na base, no clube, ou não foi esportista, ele nunca entendeu que existe a derrota, que ele vai mal, pra ele só vai bem. E vai ter o dia que ele vai mal. Que ele não vai conseguir que ele desempenhar bem. Claro, é óbvio. Vai ter o dia que, no mesmo dia que ele não ganhou lá, o dia que ele tinha que ganhar, ou que ele entregou a meta que ele tinha que entregar, que o chefe dele chegou pra ele, ó, você não é tudo isso que você tá achando. Então, por aí, isso é legal do esporte. Teve alguma prova memorável sua aí, Tomás, que você não entregou, que você estava prometendo, assim? Fala aí, tu. Lógico que teve. Mas eu vou falar só, antes de falar isso, eu vou falar uma coisa completar o que ele falou, assim, eu, de novo, há 23 anos lá, né, treinando, convivendo com as pessoas, e ele falou isso de uma maneira, eu, como técnico, vou falar como o aluno, Falei alguma né? besteira? Tu? Não, falou totalmente, falou super certo. Impressionante, e vale muito para o público aqui, que acho que é o Faria Lima, né, assim, você pode ir lá e usar aquilo como uma ferramenta para te ajudar, para melhorar algumas coisas, melhorar características suas, ajudar a, não sei se corrigir a palavra, mas você pode ir lá para acentuar Exato. o que você faz no escritório. Eu queria Tudo falar, que você faz de errado no escritório, você pode ir lá fazer igual. Você pode fazer igual. Eu, por exemplo, tenho um perfil psicológico, é o meu perfil, não tem certo e errado, eu nunca gostei de competir muito com os outros, e sempre gostei de melhorar. Eu adoro performance contra mim mesmo. Inclusive o Sérgio fala, que é o autor do livro, fala isso no livro, uma das frases que eu mais gosto, porque ele fala isso de mim. Porque ele leu isso muito fácil. Falou, o Tomás não compete muito com os outros. Não é que eu não compito, eu comparo um pouco, como qualquer pessoa normal. Mas Mas tu vai sempre competir. E eu já cansei de ver, mesmo. por exemplo, gente que é lá no treino, querer competir no treino, tudo errado, fazendo treino errado. É coisa que nem o atleta faz. Mas ele faz isso, e é errado. Isso. Ele não sabe ver ninguém na frente dele. Porque no escritório ele já faz isso já. E ele vai lá fazer a mesma coisa. Ele vai competir então, igual na maratona, eu já cansei na de... Eu corrida. como aluno, e a gente brinca muito, nós, porque eu, como eu corria bem, aparecia muito cara querendo competir comigo lá no treino. Cara que não podia correr comigo naquela hora. Então, e eu lembro que eu no final, eu tava atrás do cara no treino. Eu deixava o cara correr lá na minha frente. Vai chegar na prova, porque às vezes é importante pra ele até, né? Já que ele quer... Não é só por isso, porque eu sei que tá errado, não vai dar o resultado. Então, é tudo pra dizer assim, você pode acentuar coisas ruins ou pode melhorar coisas suas. Eu acho que é uma coisa... Não é simples assim, não é complicado, mas também não é simples. Você tem que conhecer... Acho que uma coisa que eu tô há 23 anos lá, os que eu acho que mais legais, fora tudo de bom que eu tive na corrida, assim, é você se autoconhecer. Ela ajuda você a se autoconhecer, seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde é que você erra. Então, acho que a corrida... E aí, só para ir para o lado, talvez esteja parecendo meio hipócrita, cara, o cara tá lá, corre, faz o sub-3, não interessa, 3:10, corre bem. Mas, cara, se o cara tá correndo, e aí vai geral, cara, esse recado é importante. O cara entra no carro, sai acelerando o carro, pô, o cara entra num restaurante, tá brigando com todo mundo, entra no escritório, tá brigando com Deus e o mundo, cara. Cara, a corrida tá te fazendo mal, Não cara. tá ajudando. Por mais que você tenha entregue todos os números, ela tá te atrapalhando. Se você era melhor antes e a corrida, isso aí tá te irritando. Uma vez eu participei de uma campanha, eu era até um garoto lá atrás, garoto propaganda, que eu falava, cara, ou você tá usando isso aqui pra te ajudar, Total. ou isso aqui não pode estar te atrapalhando. Isso aqui é pra ser bacana, tá entendendo? Não pode E pra te se deixar tornar melhor. uma obsessão Não, ruim, que às vamos vezes lá. uma obsessão boa até é ok, Exato, mas uma obsessão não pode ser ruim, obsessão. Já que você falou, o cara continua aquilo que ele é do escritório. Ou pior até. Ou pior. Né? Porque Mas aí começa a ganhar prova, estamos agora falando aqui coisas de que tudo. vai a vai ganhar alguma coisa. vai dar audiência. Porque às vezes o cara vai pro escritório, ou então ele desiste da corrida, que ele só apanhou na corrida, né? Tanto ele apanhou, não foi bem, mas não é e isso. aí desiste e diz que não é pra ele. Não é assim, pra né? ele, exatamente. No fundo, assim, eu vou até responder, porque eu não respondi a sua pergunta da experiência ruim, que eu acho que é legal de contar. Eu errei pra caramba já. A corrida oferece vários fatores para te ajudar a melhorar. O que ele falou, mas
não vai ser a solução e você tem que saber usar esses fatores. Você pode saber não usar. Uhum. É isso. Tipo, não é o santo grau, vou correr, vou estar sarado. Agora eu vou eu ser sou- a não é- pessoa ali Não no é isso. Tá cheio de gente. Instagram. E tem gente que corre, vai muito bem, e mesmo assim é o que ele falou. Ó, a vida continua uma cagada. E tem gente que tem que saber usar. Saber Uhum. usar. E eles, de novo, eles têm experiência. Se o cara vai numa assessoria que tem experiência, tem histórico, provavelmente vai ter mais chance de saber usar e escutar as pessoas. Tá cheio de gente, ele não fala isso, mas cheio de gente, mercado financeiro, arrogante pra caramba, que não quer escutar ninguém, vai lá, ele toma um esporro do Marcos Paulo, primeiro esporro do Marcos Paulo, o cara desiste e O não cara vai mais. desiste, Pra sério? Não, caramba. não existe não, ele acaba respeitando. Tem cara que desiste sim, você não fala, mas tem. Tem cara que É. desiste, mas tem cara, mas de novo, é porque eu não quero falar que quem fala, o Marcos Paulo dá bronca. Não, Mas eu você- dou bronca, não, na mas verdade, é Você meu. vai dar bronca Porque quando eu você vê não que sou, precisa, né? Não, ele tá eu- tentando ajudar o cara, é, É. isso. Na verdade, de novo, eu adoro o que eu faço. Uhum. E é duro, assim, elogio. Mas eu gosto de ver o cara tentando entender. E quando eu tô errado, eu sou o primeiro a falar, eu estou errado. Uhum. Vamos mudar, vamos por esse caminho. Porque eu quero que ele chegue junto. E a minha maior realização é ver o cara entregando aquilo que ele buscou comigo lá atrás, tá entendendo? Tanto que uma passagem muito legal, galera, todo mundo que corre, a experiência de ter a família na chegada é sensacional. E eu vejo isso quando eu tô lá no Clube 35. Uhum. É onde o Spielberg mora, a casinha dele fica lá, tá? Mas então, você pega, eu vejo cada coisa emocionante. Lá no Clube 35, a primeira coisa, as famílias nem entendem o que está acontecendo, né? Os filhos ou as esposas, ou vice-versa, os maridos que estão lá comigo. Nossa, como é que ele vai passar aqui? Porque ele não estudou, ele não tem noção. Não sabe o E tamanho é do muito legal a esforço, né? emoção, porque aquilo também pode ser novo pro cara que tá correndo, mas é mais novo ainda pro quem tá de fora. E o que é legal nessa história, ó, o bacana, olha o bacana, é isso que tirando o tempo. O orgulho que todo mundo tem de todo mundo. A família tem do marido, a família tem do marido que tá correndo, do marido que tem da torcida dele que tá ali. Uhum. Porque, na verdade, hipoteticamente, realmente tá torcendo por alguma coisa. Olha que coisa bacana. Ah, pode dar errado. Porra, pode dar errado. O cara se frustra, é claro, ele vai ficar puto. É legal que fique puto também. Ele tem que ficar bravo, pô, não deu certo hoje, vou voltar amanhã. Mas acabou a prova, o Thomas pode falar melhor sobre isso, que ele é atleta. Cara, tenta passar uma vassoura, porque você não é profissional, e determina como no mercado a tua próxima meta. Uhum. Vamos Porque ver o que eu errei isso aqui. que é o paralelo É. também, né? Assim como no trabalho você também vai ter suas metas e vai querer cumprir. Aí eu vou pegar um gancho no que você perguntou e um pouco o gancho vai ser no que ele falou. Eu comecei lá em 2001, 2002 eu corri a primeira maratona, 3:08, para a época era um ótimo tempo, primeira prova. Eu lembro até hoje, o Marcos Paulo faz a equipe, né? Hoje em dia tá muito maior, né? Fazer uma reunião com os atletas que iam para a prova e aí Ali discutia, no escritório. explicava a prova, ó, como é que é a logística, ó, e aí falava de cada um. Nunca me esqueço essa prova, a primeira minha, porque ele falou: não, você conseguiu treinar direito, acho melhor ser devagar. E meu tempo, o objetivo era 3:15, 3h15, eu fiz 3:08, porra, bem melhor. E aí, só que aí eu me afobei, porque eu quis ser sub-3. Comecei a sonhar em ser sub-3 de novo. Cheguei lá sem nenhum objetivo, comecei a sonhar com o sub-3. Aí no ano seguinte eu estava treinando para ir para Chicago, eu tinha feito esse tempo em Berlim, treinando para ir para Chicago em 2003. Fui fazer o último treino num sábado. Estava muito quente em São Paulo, atípico, porque o último treino para Chicago, Chicago é sempre no segundo domingo de outubro. Então o último treino longo é umas 2-3 semanas antes, dava ali final de setembro. Tava muito, muito, muito quente na época. Ia ter um revezamento Pão de Açúcar lá dentro da USP no dia seguinte. Lembro direitinho. Eu me hidratei direito, tomei um copinho de água a cada volta de 6, tomei o gel, que era o que eu estava bem, eu sempre fui bem disciplinado, só que eu não tomei nada de sal, alguma coisa com sal, um Gatorade da vida. E eu transpirava muito. E aí chegou uma hora que meu corpo parou de absorver a água que eu estava tomando, eu desmaiei. Ele caiu. Meu Vamos falar a verdade, Não, caiu. mas tecnicamente, meu cérebro, labirinto, virou a chavinha e falou, cara, passou do ponto, encosta. Então eu fiquei grogue, que nem a Suíça lá, que chegou na chegada da maratona. Igual cara. Sei. Eu fiquei grogue, um cara do Marcos Paulo, por sorte, o César não o César treinador, o César Sócio. aluno. Sócio. Não, o aluno Não, me aluno. achou, você não vai lembrar, mas ele me pegou ali, descer na raia, eu tava no quilômetro 35, eu tinha que rodar 36 aquele dia, tava acabando. Botou no chão. Mas você ainda tava tava grogue. correndo, Não, grogue. já tava grogue. Uhum. Aí me levou pra MBR, ninguém sabia o que estava acontecendo, o pessoal super achando que era alguma coisa de coração, não teve nada no coração, a gente soube. Aí eu fui pro hospital da USP, cheguei lá também, a médica, até achar o que era, no final a gente fez vários exames, fez tudo,
Eu desidratei, Uhum. Foi e ali do desmaiei treino por mesmo. isso. Foi no treino. Um erro meu, Ah. claro. Aí, frustração, tal, saí do hospital e aí fiz um monte de exame para saber se tinha alguma coisa séria, não tinha nada, a gente com puta medo, né, normal também. De novo, outros tempos, era 2002, o nível de informação, de conhecimento que a gente tinha são 20 anos Mas a Era gente bem buscou menor. saber o que era muito. Não, fuçamos muito. É porque Fui assusta, nos né? 3, Querendo ou 4 não, ainda mais que era a sua cardiologistas. Todo mundo hoje em primeira- dia busca, tá? Não, mas de novo, o nível de conhecimento, então, descobrimos lá que não tinha nada, fiz milhões de exames, não tinha nada, todo tipo de teste. Aí eu voltei pouco a pouco, aí no ano seguinte, vou tentar de novo. Aí no ano seguinte, treinei direito, não desmaiei no treino, fui para Berlim nesse ano seguinte. Chegou em Berlim, de novo, não tinha GPS. Eu tô nervosa. Calma, Eu tô nervosa. Não tinha, não, mas a história não tinha GPS. Uhum. Berlim você larga numa avenida, larga dos dois lados da avenida, é muito legal o lugar. E eles tocam, acho que toca até hoje, não sei, na minha época eu fui vários anos, tocava a Ivete Sangalo na largada. Ivete Sangalo. Então, puta festa, toca Ivete Sangalo. Então você sai ali, a prova é minha. sub-3, Esse é um né? dos maiores erros. Né? Saía, Tocar Ivete Sangalo no eu Não, grupo. sai fora. saía assim, 1000 por hora. Eu não saía 1000 por hora, mas por não ter GPS, você tem uma noção da velocidade que você está menor. E como a avenida é muito larga, demorou para eu ver a primeira marcação de distância, porque nas provas internacionais, nas provas grandes, normalmente você tem a marcação, se não for quilômetro a quilômetro, a cada 5 quilômetros, mas tem uma marcação que você consegue identificar. Hoje em dia não precisa mais, porque tá tudo aqui, né? Uhum. Mas não tinha. E aí o que aconteceu? Que eu fui mais rápido do que eu podia, meu pulso subiu mais do que devia. Eu percebi no pulso, porque o pulso eu tinha. Eu vou ficar quieto. Não, calma, deixa eu acabar de contar. Você dá um parecer Eu técnico percebi, aí lá pelo 5 ou 10 me passou o Lelo, que é um amigo nosso de corrida, que está no livro, inclusive, parece que tem um tempasso. E naquela época o Lelo corria muito mais que eu. O Lelo ainda corre, mas ele corria muito mais que eu. E a hora que ele me passou lá pelo 10, eu falei, nossa, errei alguma coisa. Porque se esse cara tá me passando agora, porque eu tô errado, tava muito rápido. Você Isso. já teve essa noção que você já conhecia. Olha a já tava- cagada que eu fiz aqui. É isso, traduzindo em português foi isso. Mas, de novo, eu fui, tá vendo o pulso, aí eu tirei o pé, fui diminuindo para tentar trazer o pulso para baixo. Em resumo, meu pulso não desceu, demorou muito, aí veio o Giovanni, que é amigo nosso, eu fui assim até o 30 e poucos. Essa turma aqui não é a minha, né, turma? Não, o Giovanni até podia mais ser, mas É. eu tinha errado o começo da prova. E aí chegou no 38, meu pulso foi a 180, 190. E aí o que Nossa. aconteceu foi que eu falei, cara, não é isso, Esquece. parei, amarelei, eu não desmaiei. Todo mundo lá tem um mito de que eu desmaiei, eu não desmaiei, mas eu encostei. E aí, a hora que eu encostei, eu sentei numa cadeira, eu lembro direitinho, tinha um bar na esquina, sentei na cadeira do bar, o senhor dono do bar veio me dar um biscoito, uma água, tava, aspas, preocupado. A hora que eu levantei da cadeira, como minha musculatura estava toda dura, depois de uma prova sempre assim, travou tudo. Eu falei, cara, e aí eu sentei... Foi essa hora que o Gil passou, né? Não foi, o Gil foi me buscar depois. Aí eu, psicologicamente, como eu tinha passado mal lá, eu achei que acho que eu assim, a palavra americana overreacted, né? Eu achei que eu tava passando mal, meu pulso ainda tava, demorou para cair meu pulso, isso é verdade. E aí vieram Alemanha, vieram os paramédicos, os caras super preocupados, e aí me botaram numa ambulância, levaram para o hospital. E aí foi um escândalo. Então criou-se um mito de que eu realmente... O mito que você caiu 2 vezes. Eu não caí, eu não desmaiei, eu lembro de tudo Você ia ali. pedir música, Sim. né? Não, eu não desmaiei, mas claramente eu errei a prova. E aí tem a história, o livro conta isso. O Sérgio contou super bem. Cheguei, fui pro hospital, aí os caras não deixavam sair do hospital, eu tive que ligar no hotel, aí alguém foi me buscar. O Fábio? Não, quem foi me buscar foi o Zeca. O Zeca com o Gil, foi a turma lá, aquela turma foi me buscar. E aí, só hora que os caras chegaram, que o hospital me liberou, fui pro hotel. Onde você faz muitos amigos na corrida, né? Pra caramba. É isso, né? Você tem uma rede de Mas apoio que te entende fui pro também. hotel, cheguei no hotel, me pesei e vi que eu tava... Eu sei que tudo pra dizer assim, errei. Ali eu vi claramente, eu tinha errado grosseiramente. No da USP, eu achei menos, porque na verdade eu não tinha noção que eu tava, assim, que eu precisava de sal. Ali eu não conhecia. Na prova da Alemanha, realmente eu errei. Você errou mesmo, eu saí muito sai muito rápido na o largada. pulso muito pra E cima. como que foi a tua decisão, assim, naquela época, no momento que você percebeu que não ia dar? Que todo aquele pessoal já tinha passado por você, seu pulso não tinha baixado? De novo, eu sempre fui muito... E aí eu acho que a corrida me ajudou muito nisso. Visão de longo prazo, ter uma visão... Isso vale muito, isso vale pro negócio, vale pro que eu faço hoje em dia, vale pro trabalho na Faria Lima. Uma visão estrutural, uma visão que você tem um
processo que às vezes demora mais, mesmo você tem que ter paciência para chegar lá. Então, eu, o dia que eu cheguei no hotel, na volta do hospital da Alemanha, a primeira coisa que eu falei para mim, eu falei, cara, burro, que cagada que você fez. Assim, eu não reclamei, não foi culpa de ninguém. Eu reclamei de mim, porque eu não tinha o que fazer. Eu que tinha errado. Tinha que reconhecer Então, o seu erro. É e... isso, botei o saco, como eu brinco, botei o saco na viola. Detalhe anedótico, mas que é legal, como é que é na Alemanha naquela época, não sei se ainda é assim, faz tempo que eu não vou para Berlim correr. Você pagava 10 euros pelo chip, separado da inscrição. Você amarrava no tênis, que ele que fazia a leitura a cada 5K que você estava passando, 5 quilômetros que você estava passando lá. Era assim que se controlava as suas passagens e seu tempo oficial. Como eu não terminei a prova, e no final da prova você chegava, você devolvia esse chip de plástico e recebia os 10 euros de volta. E aí eu fui pro hospital, não devolvi o chip, estava com o chip no pé. Então eu olhei pro chip e falei, cara, vou voltar o ano que vem e vou resolver isso. Sabia que eu tinha errado, treinei o ano seguinte larguei devagar, o Zeca largou um pouco na minha frente, eu cheguei lá pelo 10 no Zeca. O Zeca é um cara que correu com a gente há muito tempo, super experiente, um cara super regular, né? E amigo nosso. E eu lembro até hoje, eu encostei no ano seguinte, encostei no Zeca, com medo de errar de novo, tirei um pouco o pé. Olha a experiência, né? E lembro disso, o Zeca foi super legal, o Zeca falou, ó, você tá sobrando, vai. Aí eu fui, mas fui com mais cuidado, óbvio. Que interessante, uma pessoa também que te conhecia, me ajudou, que sabia a história. Fiz 2 horas e 56, tava um dia que tava calor pra caramba, não tava um dia fácil, eu não lembro disso. Eu cheguei no final, tava 27 graus, tava quente pra caramba no final. Isso é outra coisa que a Ana falou, a gente procura as provas com a temperatura ideal. Isso. Mas voltando, então, já errei, já me frustrei. Eu não considero frustrar, errei. Mas aí, de novo, acho que depende muito do seu perfil psicológico, da sua maneira de encarar as coisas. Você pode ir lá ficar puto, pode desistir de correr. Mas eu até entendo que o cara fique puto, cara. Não, entender que ele tem que... Se o cara também não mexe não com a emoção liga, dele, tá lógico, total. Ele vai ficar puto, ele vai, peraí, deu errado. É que eu fiquei puto comigo, não fiquei puto com os outros. Você tá sendo inteligente na sua leitura da prova. Você errou um monte de coisa, fez um monte de besteira. Aí, vamos lá, gente. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Aí vem um lado estratégico do trabalho de vocês, que a gente está aqui o dia todo falando. O que é legal da corrida para o mundo de vocês? É estratégia, gente. É total. É pura estratégia. E a longo prazo também, né? Não, a estratégia do... Vamos lá, o que é um treinamento? É um ciclo. Vamos lá, o que você treinar para uma maratona? Você tem um ciclo ali de 12 a 16 semanas. Alimentação, fortalecimento, treino, sono, aí você montou a tua estratégia, você tem, são mesociclos que são montados a cada mês, e fechou. Você fechou lá o ciclo, competiu dentro do ciclo, tá todo com os seus parâmetros, e você vai para a prova. É a hora de desempenhar. Você tem que chegar descansado, aí vem a estratégia de ritmo de prova, de frequência cardíaca, de potência, hoje em dia em wattage. Então, gente, é muita coisa. Então, quando você leva isso para o mundo corporativo, vai estar o lado legal. Porque isso a gente fala muito nas palestras, é estratégia, é pura estratégia. E você, claro, você tenta ser matemático. Organização e estratégia. Só que vai uma hora, tende para fisiologia. Só que você tem que entender a sua fisiologia, porque nem todo dia tá tudo certo. Como é que é, por exemplo, essa frustração que você mencionou, né, das provas quando o dia é muito quente? Como é que funciona quando você chega lá e tá 30 essa graus? Pergunta, eu vou também contar de forma engraçada. Primeira coisa, ninguém quer encontrar o Marcos Paulo quando eu já sei que o dia seguinte está quente, que ele não quer ouvir de mim, que ele vai ter que ter um outro protocolo de prova. Eu não vou encontrar ele, porque ele já vai me mandar fazer mais leve. Ele acabou não fazendo mais leve e basicamente ele se quebrou todo. Se quebrou todo. Então você acabou. Você tem que ter um outro protocolo para um dia mais quente, com vento. O frio sempre ajuda, mas o fato aí você sabe que você rende bem no frio. Tá calor? Esquece. É o dia de você entregar a prova. Você não vai inventar. Só que há 2 anos atrás, Nova York estava muito quente, úmido. Eu avisei para todo mundo que estava muito quente. 2 me escutaram, 3 de sequência. Todos os outros deram uma bela cabeçada. Alguns foram muito bem, mas deram uma cabeçada porque não dava para entregar nada naquele dia. Era um dia, tipicamente, você não ia entregar um bom tempo. Então, mas de novo, é a hora de... Aí é o que eu fico meio preocupado, chateado. Se você está contratando um profissional da área, acredita. Porque ele pode até
não está completamente certo, mas ele está quase certo. Pô, a chance dele estar certo é A muito chance maior é do que ele muito tá maior, errado. Ele tá errado, tá Pela entendendo? E é muito maior experiência também. dele estar certo do que você tá certo. E aí, você- aí as pessoas até brincam comigo, né, Tom? Você conhece um pouco a minha história. De novo, eu adoro que o cara, a galera que tá me escutando aqui, eu quero mais é que vocês vão muito bem e mando chupa Marcos Paulo. E eu quero mais é errar. Mas porque normalmente eu erro, às vezes, por pouco, né? A gente até brinca. Total. Porque eu quero que todo mundo vá bem, que tudo dê certo, mas eu sou sempre um cara que tô mais velho, eu vou muito mais pelo lado da segurança. Uhum. Eu tenho que entregar uma prova segura e na medida que eu vou entendendo que aquele cara tá me dando confiança, eu vou puxando mais a corda, esticando mais a corda. Uhum. Eu vou tentando tirar mais dele. E aí, de novo, e é assim no mundo corporativo. É assim no seu dia a dia. Você vai evoluindo, você vai ficando melhor, você vai se graduando. E na corrida é a mesma coisa. Você vai ganhando lá a faixinha, que você tá cada dia melhor, você tá melhorando, vai ter dia bom, dia ruim. Isso é muito bacana. E o Marcos Paulo falou uma coisa que, juntando com o que ele falou, que talvez não tenha. Não sei se passou desapercebido, mas assim, uma coisa muito legal, a gente falou de tudo isso, preparar o dia da prova. São 42 quilômetros, é distância pra caramba. É coisa dessa. Então, o que é legal disso, assim, tem uma questão, no dia da prova, tudo que você, eu sempre falo, 2, 3 semanas antes da prova, fisicamente a sua prova já está determinada. A não ser que você pegue uma gripe e tal, ou que esteja muito calor, mas Que o aí que você são tinha, coisas para produzir externas. no seu corpo, você meio que Tá feito. tá feito. Só que no dia tem a questão, fora a temperatura, os ambientes exógenos que a gente pode falar de mercado, Tem isso aqui, ó. cabeça. É o que eu falei. Isso é muito legal. Isso é muito útil para o seu trabalho se você conseguir. Cara, Ela você pode te sabe a ajudar. hora, você sabe quem faz a diferença. Você Isso. pode até não fazer a diferença nas suas 2, 3 primeiras provas, ou até nas 4. Mas se você for crescer mentalmente, você está Isso. levando muito mais do que a parte física. E isso ajuda muito no trabalho. Ajuda muito assim, você aprender. Eu adoro a prova. E assim, faço pouca prova perto do que o pessoal lá faz. Porque eu tenho preguiça de acordar domingo de manhã, tenho preguiça de umas coisas. Mas adoro. Eu gosto de treinar, adoro treinar. Né? Amo treinar. Até hoje amo treinar. Mas essa parte da prova é muito legal, porque é um teste você contra você, sua capacidade mental, sua capacidade É o que eu mais gosto. capacidade de concentração. Adaptabilidade também, de você olhar ali o que está acontecendo naquele momento vou, e falar. não vou, tiro o pé, acelero. Porque o acordar, Ana, é muito legal. Hoje é o dia. É isso. E é o dia que ele vai... Vamos lá. Gente, cada um dentro da sua expectativa, do seu número, aquele número é seu. Então é o dia de você entregar. Vai ter um cara que vai lá para completar, máximo respeito, o cara que vai fazer um pouco de força, outro um pouco mais forte ainda, e outros querem performar. É claro que quem quer performar está mais perto do risco. Normal, como é a vida, como é o trabalho de vocês, como é o mercado. Como é o mercado. Como é o mercado. Então, de novo, isso faz parte do jogo. Não deu certo, amigo? Pensa o que não deu. Pensa, vamos para a próxima. Mas agora, ó, o teu mental, ele é treinável, tá entendendo? E você só tem o mental evoluindo, ou você tem alguém trabalhando com você isso, ou você traz o que? Tudo de positivo do teu ciclo. Uhum. Porque o que eu falo sempre, você tem que ir para a prova preparado para ela. Eu não vou lá dar minha cara para bater, eu não vou tentar um número que está muito aquém. Eu até digo, aquelas palestras, não, você hoje vai fazer aquilo que você nunca fez na vida, não. Você vai fazer muito perto daquilo que você treinou, ou um pouco acima, porque você tem um técnico, tem um plano, e você vai tentar entregar esse plano. Ponto. Isso é um trabalho bem feito. Totalmente. Que entra... E é isso que eu falo. Reconhecer o ambiente no dia, reconhecer como você tá. Acabou. Você faz pequenos ajustes. Mas conseguir, quem consegue entregar dentro desses pequenos ajustes é o cara que conseguiu treinar o mental, e isso é legal pra Os caramba. ajustes. E a leitura dentro da prova. Do que Total. aquilo que está acontecendo com você. Você acha muita coisa, não só na corrida, no esporte. Senão o pessoal tá, pô, estão falando só de coisa. Não. Você nada, pedala, o que você faça. Tenha continuidade, mas detalhe, o que o Thomas falou, faça com prazer, tá ok? Perfeito, gente, muito obrigada por essa conversa, né? A gente se vê aí, quem sabe, em alguma maratona, meia maratona, corridas, quem sabe. Obrigado. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Thomas, valeu, Ana. Obrigado, MP.